Olá! Hoje, olha só, nós vamos falar de um dom ministerial específico. Nós vamos falar sobre o apóstolo. A gente já viu lá em Efésios 4 que Jesus ele concedeu alguns para apóstolos, outros profetas, mestres, evangelistas, pastores. Acho que foi todo mundo, né? E aí hoje a gente vai focar no apóstolo, né? A gente vai ver características, a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre essa chamada, esse dom concedido por Jesus a algumas pessoas. A gente vai tirar algumas dúvidas aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente vê essa palavra apóstolo, né? Quando ela foi utilizada aqui no Novo Testamento, o que ela remetia? Qual a ideia que ela trazia? Uma ideia de que alguém que estava na linha de frente, alguém que iria numa expedição militar no nome do seu país e ela iria conquistar um território inimigo. Então ia chegar ali, ia ter o bom combate, o combate com o inimigo e então implantaria o que era do seu país, né, de onde ele veio. Então o apóstolo está ligado com essa linha de frente, de chegar num lugar e implantar, no nosso caso, o apóstolo, o reino de Deus. Implantar aquilo que Deus dirige, né, os fundamentos da palavra. Então, o apóstolo é aquele que toma o território do inimigo e chega lá e começa a produzir um alicerce, sabe, um fundamento, que é Jesus, que é a palavra. E então, o apóstolo é alguém que é enviado por Deus, um enviado por Deus para transformar pessoas em cartas vivas. Achei tão legal isso, né? Transformar pessoas em cartas vivas do Evangelho. O apóstolo, ele toma o território e começa a implantar na vida das pessoas o Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação. E as pessoas começam a ser essas cartas escritas pelo Espírito que vão influenciar, impactar a vida de outras pessoas, né? O apóstolo é chamado para imprimir o Evangelho no coração das pessoas. Muito legal isso, né? Então, só para a gente lembrar que os dons ministeriais, eles têm um prazo de um prazo de validade, que é até que a gente cresça, a gente atinja a maturidade, que a gente seja varão perfeito. Não chegou ainda, né? O prazo de validade, então, do apóstolo não acabou. Sim, o ministério do apóstolo é para os dias de hoje, é para agora. O prazo de validade não acabou, tá bom? E vamos pensar que tem gente que acha assim, nossa, ser apóstolo é tipo o alvo. Vou crescendo, né? Começa ali como evangelista, daqui a pouco sou pastor. Aí sim, cheguei no apóstolo, vixe, agora eu sou bom, hein? Agora eu tô quase ali no semideus, já cheguei no ápice. Tem gente que acha que é uma questão hierárquica, que às vezes porque o apóstolo vem primeiro na citação ali do versículo, fica parecendo que é o bambambam, melhor do que os outros. Nossa, ser apóstolo é o sonho de consumo de todo evangelista, de todo pastor. Né? Não é bem assim, né? Não é assim na verdade. Então, essa lista que a gente vê, né, dos dons concedidos a homens não é uma questão hierárquica, de um ser melhor que o outro, de um estar em primeiro lugar e o outro ser o piorzinho, sabe? Mas que tem o dom mais fraquinho. Não se trata disso. Cada um é importante no corpo de Cristo. Né? 1 Coríntios 12, 28. Vamos lá. 1 Coríntios. Abre aí a sua Bíblia. 12, 28. Está escrito assim: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar. Aí tem gente que acha assim, nossa, primeiramente Deus estabeleceu o apóstolo, porque ele é o melhor. Aí vem lá, né, depois os profetas, que é melhorzinho, né? Terceiro os mestres, o mestre fica lá em terceira colocação, é o top 3. E aí, tadinho, variedade de línguas está lá no último. Coitado, variedade de línguas. Nem tem tanta importância. Não se trata aqui de importância, de grau de um é melhor que o outro, um está na cadeira maior, não se trata disso. Essa parte, quando a gente pensa primeiramente apóstolos e profetas, a gente sabe que a fundamentação, né, os princípios da palavra foram colocados pelos profetas, pelos apóstolos e profetas. A gente vai ler daqui a pouco sobre isso, né? Os apóstolos e profetas na Nova Aliança, eles são muito importantes para colocar o fundamento da igreja, sabe? E então aqui não é uma questão hierárquica, de um ser melhor que o outro, tá bom?
Vamos lá para Efésios 2:20, a gente vai ler até o 22. Está escrito assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então está falando aqui que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então a importância, né, que esses dons têm de trazer, de terem trazido, na verdade, essa fundamentação onde a igreja hoje é construída, né? Então a gente está vendo aqui pessoas que foram fundamentais ao se moverem no dom de Deus para estabelecer essa base que a gente tem hoje, né? Os apóstolos e profetas, então, eles são responsáveis por estabelecer esse fundamento onde a igreja tem crescido hoje, o santuário de Deus, a morada de Deus, né? E por isso a gente pensa primeiramente apóstolos e profetas, essa importância que eles têm nessa fundamentação, porque eles começaram, mas não quer dizer que eles sejam melhores do que qualquer outro dom ministerial. Vamos ver um exemplo de Paulo e Barnabé? Olha só o que aconteceu com eles. Vamos abrir a Bíblia? Atos. Pega aí sua Bíblia. Vamos abrir em Atos. Atos 13. A gente vai ver o exemplo aqui. Atos 13, a gente vai ler do 1 ao 4 aqui, de Barnabé e Saulo. Olha só, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí é que cita o nome dessas pessoas: Barnabé, Simeão, Manaém, Saulo. Então a gente entende que uma dessas pessoas aqui, que essas pessoas ou eram profetas ou eram mestres, né? Eles desempenhavam esse ofício, eles eram chamados para isso. E aí, no verso 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram em Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. E aí, vamos lá agora para Atos 14. A gente vai ler o verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, certo? E olha o verso 4. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. A gente vê Paulo e Barnabé iniciando uma chamada que era ou profética ou de ensino, né? Mestre. Mas aqui chega um tempo de uma chamada apostólica na vida deles, né? De exercer essa chamada. E então, o que é legal é que eles foram enviados pelo Espírito Santo e a igreja reconheceu isso. Agora, olha só o que acontece em Atos 14, 26. Fica aí no verso 14, no capítulo 14, verso 26. Está falando então de Paulo e Barnabé, né? Que dali, vamos ler o 24. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados. A graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Então, imagina só, né? Tá aqui Saulo e Barnabé, e aí eles têm uma chamada, vão sair ali da sua zona de conforto, vão começar nesse ministério, né? Essa chamada de ser apóstolo. Eles são enviados pela igreja. E eles retornam depois de cumprir aquilo que Deus chamou e prestaram conta. Então não é uma questão de hierarquia, que eles são tão bambamã que na verdade eles não precisam se submeter a ninguém. Não, o ministério apostólico não é isso, né? Não é uma questão, então, hierárquica. Eles voltaram e prestaram conta, né? Então, esse ministério apostólico
Não é a pessoa se sentar na cadeira e achar que ele é o melhor do que todos e ele tem agora o AP na frente e todo mundo tem que se render, né? E pronto, que é o semideus e o supremo do supremo. Mas nos dias de hoje a gente tem visto pessoas que se autodefinem de apóstolos e se colocam acima de outras pessoas e acham que é algo meramente hierárquico, que chegou lá em cima e que pode pisar inclusive nas pessoas. Não é isso chamado apostólico, tá bom? E então, vamos ler, vendo um pouquinho dessa chamada apostólica, né, de liderança. Olha só, 1 Coríntios 4:14. Vamos lá? 1 Coríntios 4:14. A gente vai ler o 14 e o 15. O apóstolo Paulo está falando, não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como os meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Está falando da chamada do apóstolo, né? De ser esse pai mesmo, sabe? Imagina, um apóstolo, ele chega ali, ele abre naquele lugar, ele começa a fundamentar as pessoas na palavra de Deus e essa chamada mesmo, né, de ser um pai espiritual. Claro que vamos colocar tudo no equilíbrio, né? As pessoas não são donas das pessoas. O apóstolo não é chamado para mandar na vida da pessoa. Ah, porque eu sou o seu pai espiritual, agora você tem que comprar se eu deixar e você tem que vender se eu quiser ou não. Não, não é assim que funciona. Quando a gente fala de uma paternidade espiritual, a gente está falando de uma ministração, de um ensino que flui dessa pessoa para as outras pessoas. E aí, 2 Coríntios 1, né, do verso 23 ao 24, o apóstolo Paulo fala, eu, porém, por minha vida, tomo Deus como testemunha ou por testemunha, de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Tá vendo o apóstolo Paulo trazendo aqui o equilíbrio e o entendimento? Como apóstolo, eu não tenho domínio sobre a sua vida, eu não tenho domínio sobre a vida de vocês. Não é uma questão de ser apóstolo e mandar, né? Então, os dons ministeriais não são um estabelecimento hierárquico no corpo de Cristo. Ser apóstolo não significa que é o melhor dom ministerial ou que ele está acima, é o melhor cargo que se possa ter chegado e agora está mandando e desmandando na vida das pessoas. Não se trata disso. Nós temos o Espírito Santo em nós e quem primeiramente nos dirige é o Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Todos os dons ministeriais estão aí para edificar o corpo de Cristo, para nos ensinar coisas preciosas. Mas se alguém tem te ensinado algo que está em desacordo com a palavra, abra os teus olhos. Sabe, a gente precisa ter um Senhor e é Jesus Cristo. Se as pessoas têm se movido de forma tendenciosa no natural, sabe, na carne, se você tem sido ensinado em desacordo com a palavra, abra os seus olhos, cheque tudo com a verdade. Amém? A gente finaliza aqui. Um abraço para você.